Wagner Garcia de Freitas, ex-secretário estadual da Fazenda, um homem que sabe tudo desse setor. Wagner, muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Sérgio. Uma boa tarde aos telespectadores da SIC TV, aos internautas do programa Direto ao Ponto. Eu queria agradecer. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui contigo, Sérgio. Wagner, o que está acontecendo com o nosso país, na visão de alguém especializado nessa área da economia? Sérgio, é uma insatisfação muito grande. O povo, o cidadão brasileiro, ele está cansado já, cansado de tudo. Ele está cansado dos desmandos desse Brasil, ele está cansado da corrupção, ele está cansado da má gestão, está cansado da péssima prestação de serviço público que o Estado coloca à disposição do cidadão. Então eu digo que o cidadão brasileiro está intolerante, enraivecido mesmo. E isso tem trazido, isso tem acontecido com que a população esteja descrente da nossa classe política e dos nossos dirigentes. E isso está se manifestando em forma de greves, movimentos sociais, em redes sociais. É basicamente isso. Cansaço. Desejo de mudança, né? Isso sim, mas também, Wagner, uma das coisas mais terríveis que está acontecendo no nosso país é essa violenta, a brutal carga tributária sobre os trabalhadores, sobre os assalariados, sobre os empresários, sobre as contratações trabalhistas. Isso tem solução, na tua visão? Sérgio, tem. Quando você olha a carga tributária do Brasil, ela está em torno de 33% do PIB, do Produto Interno Bruto. Ele está na média dos países da OCDE, que é os países signatários da Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico. Nós estamos na média. Agora, veja bem, nós temos uma carga tributária na média, mas nós prestamos o mesmo nível de serviço ao cidadão que esses países prestam? É óbvio que não. Nós prestamos um serviço de péssimo nível. Se nós tivéssemos uma carga tributária do jeito que tem no Brasil e nesses países, mas prestássemos um bom trabalho, talvez o cidadão estivesse mais satisfeito com o país que vive, com o Estado que vive, com seus líderes, é claro. É insatisfação mesmo. A carga tributária ela não é tão alta, mas a prestação, o que o Estado devolve, a contrapartida que o Estado devolve para o cidadão é de baixíssimo nível, Sérgio. Então, é por isso essa intolerância, essa cobrança toda. Bom, nós temos agora, estamos ainda em plena greve dos caminhoneiros, já está praticamente terminada, mas vivemos dias de quase pânico no país pelo desabastecimento, pelos riscos, pela violência que se viu, em função também da tributação e dos altos preços dos combustíveis. Em nível de Rondônia, tem solução para isso, para melhorar um pouco os preços, ou não chegamos no limite, Wagner? Rondônia cobra uma alíquota de gasolina e óleo diesel na média do Brasil. Na verdade, quando a gente olha com os estados do Brasil Central, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Goiás, Tocantins, Rondônia, nós estamos cobrando até abaixo da média. De forma que a gasolina, a tributação é 25% de ICMS, e o diesel 17%. No curto prazo é difícil você mexer em alíquota de imposto estadual. Por quê? Porque os estados todos já estão no limite da sua despesa. Porque, veja bem, Sérgio, a gente acha que o Estado tem muita liberdade para cortar despesa. Nós temos em gestão pública as despesas de natureza obrigatória, que são salários, previdência, dívida pública. E nós temos os de natureza voluntária, que são gastos com diária, combustível, viagens. Isso é muito baixo. Um governador, um prefeito não consegue mexer nessa despesa, cortar isso de um ano para o outro. Agora, claro, aí você me pergunta, Wagner, dá para baixar a carga tributária? Dá. Agora, nós estamos dispostos também a diminuir o tamanho da máquina pública? Nós estamos dispostos a diminuir o tamanho do Estado? Porque nós, Sérgio, você há de concordar comigo, que o Estado brasileiro, do jeito que foi concebido, com a Constituição de 88, é um Estado bem-estar social. Ele se comprometeu a fazer tudo para o cidadão, mas na verdade não faz nada bem feito. Nós estamos dispostos, esse é o chamamento e a reflexão que eu faço para a sociedade. Estamos dispostos a diminuir este tamanho de Estado? Se estivermos dispostos a gastar menos,
eu acredito que nós temos margem e espaço fiscal para diminuir a carga tributária. Eu acredito sim. Agora, isso no curto prazo, não. Com relação ao combustível, Sérgio, eu ainda faço mais uma reflexão. Será que não é hora de nós revermos o modelo de exploração de petróleo no Brasil? De monopólio? Porque eu que sou da área econômica, a gente discute e estuda que o monopólio é um modelo de mercado imperfeito, onde não há concorrência. E eu, até pela minha formação, eu sou adepto da livre concorrência. Será que não está na hora de discutir isso também? Porque discutir só a diminuição da carga tributária não vai atender o que o cidadão está pleiteando. Mas deixa eu te fazer um questionamento relacionado diretamente com Rondônia. Como é que Rondônia conseguiu, na administração recém-concluída do Confúcio Moura, reduzir custos, sobrar dinheiro, pagar os salários em dia, enfim? E por que os outros estados não conseguem? Sérgio, em 2012, você se lembra que o governo federal desonerou a carga tributária de linha branca de eletrodomésticos, materiais de construção, veículos 1.0, em plena execução orçamentária. O que para muita gente para muitos estados foi encarado como um castigo, Rondônia foi uma oportunidade. Nós estávamos em 2012 e nós perdemos 250 milhões de reais de receita. E para completar, desligaram a nossa térmica. Perdemos mais 200 milhões de reais, foi 400 milhões de reais. Aquilo nos forçou, em plena execução orçamentária, a fundir secretarias. Nós cortamos 10 secretarias do Estado, nós cortamos mais de 3 mil cargos comissionados, nós começamos a implantar muita tecnologia na gestão pública, de forma que esses gastos voluntários a gente pudesse controlar. E quando chegou a crise, que foi a maior crise econômica dos últimos 30 anos, a gente já vinha fazendo o dever de casa. A gente já vinha fazendo isso, e de tal forma que a gente conseguiu navegar. Mas não foi fácil não, Sérgio. A gente teve que segurar a folha, discutir muito com os sindicatos. Nós enfrentamos quase 10 greves nesse período. Nós discutimos muito com os sindicatos, mudamos alguns paradigmas na administração, aquelas viagens para um monte de servidor público viajando para participar de seminário. Nós já fomos cortando tudo, implantando reuniões via computador, mandando um ou dois funcionários em seminários para depois ele repassar isso para os colegas. Um trabalho de mudança de cultura foi muito difícil, mas a gente conseguiu chegar bem, viu? Pois é, mas então, Wagner, dá para se deduzir que, claro, não vai se mudar o mundo do dia para a noite, mas com esse tipo de esforço, não dá para enxugar um pouco mais o Estado todo, o Estado brasileiro, não estou me referindo ao Estado rondonense, o Estado brasileiro, de forma que, pelo menos, sobre um pouco para investimentos, para melhorar a qualidade de vida da população? Dá, Sérgio. Isso serve para qualquer governo, tanto para o governo federal, para os entes subnacionais, para os estados. Aquelas despesas de natureza obrigatória, que são deveres constitucionais, nós precisamos de reforma. Está aí o caso da discussão da Previdência, que eu não vou entrar no mérito, mas é uma reforma que precisa ser discutida. E vai explodir mais cedo ou mais tarde. E vai explodir, é questão de pouco tempo. E eu digo isso por experiência própria, porque Rondônia é um dos poucos estados que ainda não tira dinheiro do Tesouro para cobrir déficit previdenciário. Por quê? Porque é um estado jovem, os estados mais velhos, quase todos estão tirando dinheiro do Tesouro, ou seja, dinheiro de tributos, para pagar a previdência do servidor público. Então é óbvio que isso vai acontecer também um dia aqui com Rondônia. Então esse é um problema que nós vamos ter que discutir no futuro. Ou, se não no futuro, hoje, agora. Então é uma reforma que precisa ser discutida. Agora, tirar dessas reformas, essas despesas de natureza constitucional, que você precisa de uma reforma constitucional, uma nova Constituição, tem essas de caráter voluntário. Eu vi a Presidência da República, o governo federal, falando que vai baixar 10% por um período o combustível. E as outras coisas? Vai ficar só nisso? Nós não vamos discutir privilégio? Nós não vamos cortar ministério, nós não vamos cortar despesa, nada, vai ficar só nisso. Porque eu lhe falo, Sérgio, esses 60 dias de 10% de combustível, você sabe quem que vai cobrir? O contribuinte brasileiro. É um subsídio, é uma subvenção. A Petrobras não vai assumir sozinha, o Tesouro é que vai assumir.
Nós precisamos avançar. E o tesouro somos nós. Né? Somos nós, é o meu dinheiro, o teu, do seu ouvinte, do seu telespectador, do seu internauta. É verdade. Nós precisamos avançar nessas discussões, não pode parar só nisso. Acompanhe direto ao ponto, no Gente de Opinião, a partir deste domingo. Estamos de volta aqui com Wagner Garcia de Freitas, ex-secretário da Fazenda. Ele agora está afastado das suas atividades porque está batalhando, trabalhando na pré-candidatura do governador Confúcio Moura ao Senado. Confúcio é um dos nomes que serão postos nas urnas em outubro para que o eleitor rondonense escolha seus representantes. Temos 2 cadeiras, temos vários candidatos. Tem o Confúcio, tem o Valdir Raupp, Gesualdo Pires, o Aloysio Vidal, todos já passaram por aqui e nós vamos entrevistá-los quando as convenções forem realizadas. Wagner, eu queria entrar numa outra questão. O que é solidez fiscal? Que Rondônia se destacou em nível nacional, foi um dos estados que mais foi elogiado. O que é isso? O que significa isso? É assim, Sérgio, nós somos estados pequenos como Rondônia, eles não são avaliados por agências de risco, agências de rating. Então, Rondônia é avaliado com relação à sua gestão fiscal, basicamente pela Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda. A Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda avaliou Rondônia no último exercício fiscal de 2016 com a nota B. Não tem nenhum A no Brasil. Nós tiramos nota B+. Somente Rondônia e mais um estado. O que quer dizer isso? Rondônia tem boa capacidade para pagar as suas dívidas e tem uma boa nota para que seja concedido o aval para novos empréstimos. Se o governador que está hoje exercendo o mandato, ou um próximo, quiser contrair empréstimo para investir em infraestrutura, construir um hospital, alguma coisa assim, ele tem capacidade para contrair esse empréstimo com aval. E um outro indicador nosso, que foi o Centro de Liderança Pública, que é um rating privado, é uma agência privada em São Paulo, ligada a uma revista americana, The Economist. Eles deram para nós também, colocaram a gente em 4º lugar no Brasil como o estado com melhor solidez fiscal. Como são metodologias diferentes, a STN ele avalia com alguns parâmetros, esse ranking privado avaliou com outro. E um dado interessante também, senhor, só para complementar, pois não. O Banco Central, porque quem avalia também o PIB, o crescimento do PIB, é o IBGE. Ok. 2017, como o IBGE só vai soltar esse crescimento de PIB daqui a 2 anos, o Banco Central já fez uma estimativa, saiu na Folha de São Paulo, semana retrasada, se não me engano, e a região norte cresceu 8,23%. Rondônia ficou com um crescimento próximo de 7%. A média Brasil, 1%. A região norte cresceu 8 vezes mais do que a média brasileira. Se isso não é um crescimento de ritmo chinês, verdade, eu não sei o que é. Tanto que o nosso PIB trimestral de 2018 ficou em 0,48%. Né? Exatamente. Ou seja, certamente os nossos índices aqui foram muito melhores. Mas eu preciso agora entrar num assunto polêmico, Wagner. A oposição, e diga-se principalmente o senador Ivo Cassola, ex-governador que é senador, tem criticado duramente a renegociação da dívida do Beron. E o pessoal do governo Confúcio Moura defende com unhas e dentes que agiu da melhor forma por cento para o Estado. Qual é a sua visão sobre isso, pai? Tá. Para eu explicar isso, vamos analisar o conceito histórico do Beron. Em 1997 veio a quebradeira dos bancos oficiais. O presidente Fernando Henrique instituiu o Hayat Proer e saiu fechando bancos Brasil afora. Bamerindos foi fechado, vários bancos foram liquidados. Rondônia foi um banco que foi liquidado. E o Banco de Rondônia era de quem? Do governo do estado de Rondônia. A Lei 9496 de 1997 foi a lei que reestruturou a dívida do extinto Banco do Estado de Rondônia. Então, em 1997, Rondônia assumiu uma dívida com o governo brasileiro, que era a dívida que o Banco Beron tinha com o mercado. O Beron devia para o Bradesco, devia para o Itaú, devia para vários bancos, até para o Bamerindos. A dívida foi reestruturada e o governo do estado de Rondônia teve que assumir essa dívida, porque era o dono. E nós víamos pagando essa dívida. Quando veio as enchentes, o Supremo Tribunal Federal concedeu uma liminar para Rondônia e suspendeu temporariamente o pagamento dessa dívida. Ponto.
Quando chegou agora essa crise dos últimos 30 anos que eu falo para você, Sérgio, os estados pararam de pagar a folha. O governo federal não pode conceder empréstimo para estado para pagar despesa corrente. O Rio de Janeiro queria, o Rio Grande do Norte, que é um caso, você viu que até os PMs pararam no Rio Grande do Norte. Ele tentou contrair um empréstimo para pagar despesa corrente, não pode. Ele só pode contrair empréstimo para investimento, para despesa de capital. O que aconteceu? O governo brasileiro, para resolver o problema desses estados que quebraram, ele ofereceu uma nova renegociação e repactuação da dívida pública. Então, o que foi oferecido? O contrato da 9496, nós pagávamos IGPDI mais 6% de juro real ao ano. O que foi ofertado para os estados? IPCA ou Selic, que são dois indicadores de correção monetária, mais 4%. Quer dizer, eu estou pagando Selic ou IPCA, o que ficou menor, mais 4%. Eu estou diminuindo o meu serviço da dívida em 2% de juro real. E ainda tendo a possibilidade de escolher um indexador de inflação que seja mais favorável para Rondônia. Ora, se os estados que estão com dificuldade pegaram, eu não vou pegar? É claro que Rondônia aceitou. E além disso, nós alongamos a dívida em mais 20 anos. Sérgio, o que nós fizemos com isso? Melhoramos o fluxo de caixa de Rondônia e demos condições, não é para o governo que está saindo, não. Nós demos condições de fluxo de caixa favorável para o governo que entrou. O doutor Daniel, o atual governador, recebeu uma dívida em melhores condições de pagamento. De tal forma que nós estaríamos pagando hoje na dívida do Beirão 25 milhões mês e vamos voltar a pagar 12 com juro menor. Menos da metade. Pra você ter uma ideia, só com juro real de 6 para 4, eu vou economizar 3 milhões ao mês. 36 milhões ao ano. Ao final de 30 anos, 1 bi. 1 bilhão. Se isso não é economia, o que é então? O problema é que as pessoas estão analisando o quê? Você está olhando um contrato hoje de 2 bilhões e 400 e um contrato final daqui 30 anos de 7 bilhões e 200. Todo mundo que você pega um dinheiro no mercado para financiar uma casa própria, dali 30 anos, é óbvio que você pagou muito mais do que o empréstimo que você tomou, porque ali estão embutidos correção monetária e mais juro. Agora, se eu pegar aqueles 7.200 do final do contrato, daqui 30 anos, desindexar para hoje, eu vou chegar nos 2.400. Muito bem. Isso. Nós somos um estado cujo agronegócio está dando um show de crescimento. Nós tivemos agora uma feira, a Rondônia Rural Show, que mesmo com a greve dos caminhoneiros, que teve prejuízo, faturou quase 550 milhões de reais. Como é que tu enxerga o nosso futuro, Wagner? Eu enxergo com muito otimismo, Sérgio. Eu costumo dizer que Rondônia ele tem um agronegócio diferente, é um agronegócio novo, é um agronegócio diversificado e tecnificado. Rondônia está vivendo uma experiência interessante, que a gente tem a agricultura extensiva, altamente tecnificada, com colheitadeiras, com GPS, colheitadeiras caras, mas você também tem o agronegócio da agroindústria e o agronegócio da agricultura familiar. Rondônia, Sérgio, mais de 80% das nossas propriedades são pequenas, módulos de até 42 alqueires. Isso nos dá uma característica muito interessante de divisão de riqueza e de uma produção que às vezes não se enxerga nas estatísticas oficiais, mas é uma economia que circula ali no município e que traz um dinamismo tremendo. Eu tenho andado por municípios do interior de Rondônia, como Machadinho, e a gente fica impressionado de ver como os supermercados estão cheios, as pessoas estão na rua consumindo. Essa é uma economia, Sérgio, impressionante, ela não aparece nas estatísticas do governo federal, mas ela existe. Então eu digo para você que Rondônia ela tem um futuro brilhante, porque nós estamos formando, com toda essa economia diversificada, economia do pequeno produtor, da agroindústria, do peixe e da agricultura extensiva também, da soja, do milho, nós estamos formando a base monetária para a Rondônia do futuro. Quando você analisa a história econômica dos estados que enriqueceram, você verifica que todos eles começaram com o agronegócio. Foi o Paraná, foi alguns estados do Nordeste, próprio São Paulo. Ela forma um enriquecimento das famílias. Você anda pelo interior do estado, você verifica que as pequenas propriedades hoje já têm parabólica, os filhos têm moto, estão fazendo faculdade nas cidades. Então, os filhos estão estudando. Muito bem. Wagner, mas aí nesse contexto, não está na hora de nós começarmos um processo de industrialização? Nós temos
produção primária, nós temos qualidade, nós temos energia abundante. O que está faltando para a industrialização? Olha, o Estado não pode parar. O Estado ele tem que ser o indutor do crescimento. Eu não acredito no Estado empreendedor, do Estado empresário. Eu acredito no Estado que cria condições para que a iniciativa privada prevaleça e enriqueça o Estado, melhore a economia. Então, hoje nós temos energia abundante, nós temos, como eu falei, a formação de uma base monetária e nós temos matéria-prima. Agora está na hora de nós incentivarmos realmente a agroindústria. Nós precisamos agregar valor ao nosso pescado, agregar valor à nossa fruta, né, ao nosso açaí, indústria de soja, de esmagamento de soja. Nós precisamos de uma indústria de fertilizante aqui, trazer o fertilizante para mais próximo do consumidor, que é o nosso produtor rural. Então, esse é o segundo ciclo da economia de Rondônia, que é induzir o Estado, propiciar, criar essas condições para que a gente desenvolva o Estado. Sair de exportador de commodities in natura para exportador de produtos com maior valor agregado. Nós sofremos muito, e já vamos para o final do programa, mas eu preciso te perguntar, nós sofremos muito na mão do transporte rodoviário, que domina todo o país. E Rondônia tem projetos ferroviários, inclusive, que nos ligariam até próximo ao Pacífico. Tu vê alguma possibilidade disso ou tu não vê nenhuma chance de que as ferrovias sejam o nosso futuro? É interessante que esse movimento, Sérgio, ele nos serviu também para uma reflexão. O Brasil investiu somente no modal rodoviário. Eu não sei atendendo a quais interesses nós abandonamos as nossas ferrovias. Eu sou filho, eu sou nascido em São Paulo, já estou há 29 anos em Rondônia, mas eu sou nascido numa cidade do interior de São Paulo, sou de Araçatuba, e eu sou neto de ferroviário. E eu viajei muito de trem. Nós abandonamos nossas ferrovias. Nós optamos pelo modal rodoviário. Será que foi o correto? Você imagina um país igual ao Brasil, do tamanho de um continente, que transporta toda a sua riqueza por cima de um caminhão de rodas. Não há governo no mundo que suporte sustentar um asfalto desse. Bitrens, treminhões, alta tonelagem. Alta tonelagem, acabando com o asfalto. Nós precisamos diversificar. Então eu não vejo, eu sei que o Brasil não tem dinheiro no curto prazo, mas vamos buscar iniciativa privada. Nós precisamos de um governo central, um governo federal, que busque parcerias, que abra essa oportunidade para o capital estrangeiro, para que a gente possa ter ferrovias aqui no Brasil também, é necessário. Muito bem. Wagner, nós temos mais 30 segundos. Eu queria que deixasse uma mensagem para os rondonenses sobre se nós devemos temer daqui para frente ou se nós devemos continuar a luta. O que nós devemos fazer para continuarmos sendo uma espécie de líderes da região norte? Eu acho, Sérgio, que o mais importante, neste momento que o Brasil ainda está vivendo algumas crises, como uma crise moral, uma crise de corrupção, uma crise econômica, vamos manter nossas finanças públicas em dia? É o primeiro indicador, primeiro sinal que a gente pode dar para o mercado de que nós estamos fazendo o dever de casa. De pronto, é o governo do Estado manter as contas em dia. E isso é feito com muito trabalho. O segundo é dizer para os rondonienses que eu acredito muito no Estado, é uma palavra de otimismo. Rondônia não tem como dar errado. Rondônia tem uma economia muito diversificada, é um estado pequeno, jovem. Nós temos condições, humildemente, de aprender com os erros dos estados grandes.